Galera, hoje nós vamos falar justamente sobre programação. O quanto de programação um QA precisa saber para poder se destacar no mercado. E olha que interessante, eu disse justamente se destacar no mercado, porque, pois é, um QA não necessariamente ele precisa de programação para entrar no mercado, apesar de eu recomendar muito para que você comece com programação. Porém, se você aí quer se destacar mesmo e ser um QA que faz a diferença no mercado, que sabe se posicionar, que tem um conhecimento a mais dentro do mercado de tecnologia e de qualidade, saiba que programação é o caminho para seguir. E lembrando, programação não te transforma em um QA, mas te faz um QA muito mais estratégico e técnico, tá bom? O que te transforma mesmo em QA é realmente aprender sobre teste de software. Eu já tô cansado de falar sobre isso aqui, mas eu sempre gosto de pontuar porque eu acho muito importante vocês se lembrarem disso, tá certo? E galera, vamos lá, eu vou começar um pouquinho mais a falar aqui sobre o assunto, né? Tentar trazer informações sobre programação, por que é importante, por que ela te destaca no final das contas e por que você como QA tem que aprender sim programação em algum momento da sua carreira. Seja no início, que eu acho que é o melhor momento, versus a qualquer outro momento aí, seja no meio, no final da sua área. Então galera, seguinte, hoje como QA, tá certo? Eu sempre falo, né, que são os pilares na área de qualidade, que é basicamente teste de software, processos. Logo depois que você aprende isso, né, que você realmente aprende a como trabalhar com teste de software e processos, aí sim eu acho que vale a pena você começar a procurar entender um pouco mais sobre automação de testes e testes de API. E aí, galera, né, por que eu estou trazendo isso? É aí que você vai precisar dos conhecimentos de programação. Por quê, Mary? Porque quando você começa a falar sobre automação de testes, né, testes automatizados, você vai falar sobre programação. E galera, quanto de programação um QA precisa aprender para conseguir trabalhar com testes automatizados? Pessoal, para você aí que está começando, para você aí que fala assim, nossa, eu não acredito que para me tornar QA eu vou precisar aprender programação no final das contas. Pois é, mas eu quero que você fique tranquilo, porque a quantidade que um QA precisa aprender de programação para trabalhar com testes automatizados é muito baixo. O nível de programação, inclusive, caso vocês não saibam, e eu vou deixar já aqui para vocês saberem, dentro do nosso canal da Lumistech, eu tenho uma playlist de programação básica focada para QA. Ou seja, tudo o que você precisa aprender para começar a trabalhar com programação dentro de testes automatizados. E galera, a graça disso é que você precisa aprender muito pouco sobre programação para conseguir fazer testes automatizados efetivos dentro de um projeto, tá certo? E galera, por que é tão importante você aprender programação básica? E por que você não precisa aprender grande coisa sobre programação? Porque, inclusive isso daí foi até uma pessoa, né, que participa aqui da live que falou para mim, poxa, se eu fosse ter que aprender o mesmo tanto de programação que um desenvolvedor precisa para me tornar QA, eu ia virar desenvolvedor. E isso faz todo sentido. E realmente, o que você precisa de programação para se tornar um QA, né, ou melhor, para ser um QA que se destaca no mercado, né, porque para se tornar QA você nem precisa de programação no final das contas, você consegue aprender com muita velocidade. Então não é à toa que a gente tem essa playlist no YouTube aqui, focada e é em JavaScript, né, que é a linguagem mais utilizada do mundo, para que você aprenda o suficiente de programação para trabalhar com testes automatizados. Manny, é só isso que eu vou precisar aprender de programação para o resto da minha vida na minha carreira como QA? Não necessariamente. Porque eu acho que se você quer se tornar um QA realmente estratégico, um QA sênior, né, um QA com uma carga grande de conhecimento para poder fazer diferença em empresas, em times, né, em discussões de projeto, eu acho sim que você aí vai precisar aprender um pouquinho mais de desenvolvimento. Só que aí que tá, mesmo assim, não chega nem perto do que um desenvolvedor precisa aprender. Mas você saber programação mais avançada não necessariamente significa que você está apto a trabalhar como desenvolvedor, porque você não vai fazer isso todos os dias, principalmente em nível de criar um projeto, arquitetura, desenvolvimento API, front-end. O ideal é que se você, como sênior, né, você quiser se destacar mais ainda como sênior e quiser fazer diferença nas discussões de arquitetura e desenvolvimento de projetos, você precisa sim programação. Só que agora, para você aí, meu querido mancebo, que está iniciando agora, que está começando agora como júnior, que está virando pleno, né? Ou até mesmo está começando a se tornar que é a sênior, você não vai precisar de um conhecimento abrangente na parte de desenvolvimento. Por quê? Porque você vai trabalhar somente com testes automatizados. E galera,
testes automatizados, eles são muito simples de se aprender, eles são muito lógicos, né?